Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo. Nós vimos que quando a pessoa morre, ela não tem mais conhecimento, memória aqui da Terra, durante um período que está morta, a não ser que ela venha ressuscitar. Na primeira ressurreição dos mortos, então ela vai voltar à vida. Porém, enquanto dorme, enquanto está morta, a pessoa não tem consciência. Aí a pessoa vai lá em 1 Samuel, capítulo 28, fala: mas Duda, olha aqui, o profeta, depois de morto, veio falar com o rei Saul. Será que é isso mesmo? Vem comigo. No capítulo 28 de 1 Samuel, no verso 6, diz assim: consultou Saul, aqui é o rei Saul, ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim eram pedras que tinha no peitoral do sumo sacerdote no templo. E Urim e Tumim, elas davam resposta, sim, não. Porém, nem por sonhos, nem por Urim e Tumim, nem pelos profetas. Deus, mesmo sendo consultado pelo rei Saul, ele não respondeu o rei Saul. Verso 7. Então disse o rei Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium. Nós já vimos que Deus fala, ele abomina. É para nós não consultarmos médium, espíritos enganadores, mortos, necromantes, cartas, runas, nada. Isso Deus abomina. Mas o rei Saul, por não ter resposta de Deus, foi procurar. Olha que absurdo, pior ainda, piorou o caso. Para que me encontre com ela e a consulte. Ele foi atrás de consultar uma médium. Abominável para Deus. Disseram os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saúl disfarçou-se, vestiu de outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Olha aí, a pessoa morreu. E aí a pessoa vai lá numa média assim, ó, você vai aí, consulta um morto aí que morreu. E me faça subir aquele que eu te disser. Ou seja, Deus no verso 6 não respondeu Saul, nem por sonhos, visões, nem pelas pedras Urim e Tumim, e nem por profetas. Aí você acha que o profeta, uma médium, teria o poder de chamar o profeta morto? Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, o rei Saul, como ele eliminou, matou da terra todos os médios e adivinhos. Não todos, né? Porque ela não estava morta. Porque pôs-me arma cilada a minha vida para me matares? Ela sabia que era o rei Saul ali e ela reconheceu o rei Saul ali. Foi Deus que falou para ela? Não, gente, foram os demônios, foram os espíritos enganadores. As pessoas, elas vão consultar médios, só que ali elas vão estar consultando espíritos enganadores, demônios. Eles sabem sobre a vida da pessoa? Sabem. Os demônios, eles sabem sobre a vida das pessoas. O mundo espiritual e o material andam juntos. Eles sabem, sim. Perceba. Mas a pessoa veio através de uma médium e falou uma coisa que só eu e ela sabia. Não era só você e ela que sabia. Tem um mundo espiritual à sua volta. Eles sabem o que você acha que só você e outra pessoa sabem. Por isso, quando Yeshua fala, quando for orar para Deus, ore em silêncio, no seu quarto, feche a porta. Você e Deus em silêncio, na tua mente, ore a Deus. Por que ele falou para não orar de voz alta? Por que você acha? Claro que os espíritos enganadores e os demônios, eles não têm o poder de sondar o nosso coração e mente. Eles sondam pelas nossas ações, o que a gente faz. Eles nos sondam, digamos assim, pelo que nós falamos.
Então, eles estão ali, eles estão vendo a gente agir, estão vendo a gente falar. Claro que eles não são do nosso coração em mente como Deus, que a gente não precisa nem falar e Deus já sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Eles não. Porém, com o nosso agir, com o nosso falar, eles sabem, eles sondam dessa maneira. E eles enganam a muitos assim. A mesma letra. A Bíblia fala que os espíritos enganadores, o demônio, ele pode tornar a forma que ele quiser. Ele pode aparecer pra gente, se materializar da forma que ele quiser. Vamos ver isso? Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, o apóstolo Paulo Shaul diz assim: e não é de admirar que os homens estão aí enganando a muitos, falsos apóstolos, se dizendo de Cristo e não eram. E não é de se admirar, verso 14, de 2 Coríntios 11, porque o próprio Satanás se transforma até em anjo de luz, se ele quiser. Que os demônios, Satanás e os dele, podem se travestir até de anjo de luz, de profeta isso, profeta aquilo, de qualquer pessoa. Ele pode se materializar para enganar, desde que, agora vem o principal, a pessoa deu brecha, abertura para isso. O rei Saul, ao ir procurar uma médium, Deus já tinha não respondido ele, nem em sonhos, nem em visão, nem pela pedra de Urim e Tumim lá do sumo sacerdote, e nem pelos profetas. Porque tinha profetas ali, embora o profeta já havia morto, mas tinha outros. Perceba que Deus não respondeu. Ele foi procurar uma médium para obter resposta. Gente, se Deus não responde, você vai obrigar Deus a te responder através de uma médium que o próprio Deus abomina, que o rei Saul sabia que Deus abominava. Abominar é odiar. Deus fala para não consultar. E ele foi. Quem que ele consultou? A Deus e o profeta de verdade? Não, a demônios, espíritos enganadores, que apareceram, se materializaram para ele como se fosse o profeta, mas não era. E até zombam, né, do rei Saul, e ali até de uma briga com o rei Saul. Se você der abertura, se você é uma pessoa que mente, engana, adultera, assassina, não só fisicamente, moralmente, espiritualmente, se você é pedra de tropeço, se você é idólatra, você come comida sacrificada a ídolos e adora a criatura, por exemplo, você engana, já é abertura para você ser enganado. Mas vamos ver o que o apóstolo fala caso alguém te ensine algo que vai contra a palavra de Deus. Abra Gálatas, capítulo 1, verso 6. Admira-me que estais, Gálatas, eram gentios, passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, de Yeshua Jesus, para outro evangelho, que não de Cristo Jesus, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, a palavra de Deus que ele ensinava. Mas, verso 8, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então vamos ver. Anátema vem do grego antigo, anatema, que significa maldição, ou ainda aqui eram considerados impuros ou que se desviaram dos preceitos divinos. Então, que seja considerado, se alguém te ensinar algo errado, que não tem na palavra de Deus, não tem nos evangelhos que os apóstolos, Yeshua, Jesus e a Bíblia ensinou, que seja considerado amaldiçoado, anátema.